Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar com a nossa aula de sistemas microprocessados. Então, ontem nós trabalhamos com saídas digitais. Tá? Foi uma introdução, tá? Um projeto bem simples. Tá? Agora, hoje nós vamos trabalhar com entradas digitais. Vamos trabalhar com saídas também, tá? Mas nós vamos trabalhar com entradas digitais também. Tá? Então, nós vamos manipular aí os sinais que são externos, certo? Então, nós conversamos ontem que a saída é quando o sinal digital ele é gerado a partir do controlador, certo? Então, o controlador ele manda um sinal lá para o pino vai ter 0 volts ou 5 volts, e isso vai gerar um efeito aí externo. Agora, quando nós temos a entrada digital, certo? Essa mudança do estado lógico de um pino, ela vai acontecer através de um evento externo, tá? Que geralmente vai ser o pressionar. No nosso caso hoje, vai ser a utilização de um push button, tá? Então, quando eu der um pulso no push button, né, o controlador vai interpretar que o nível lógico do pino onde esse push button está conectado mudou, e ele vai tomar alguma ação em relação a isso. Tá? Então, eu já estou aqui com o meu Isis Proteus aberto, tá? Esse Proteus que eu uso aqui é a versão demo, tá? Ele não deixa salvar os projetos, tá? Mas para nós fazermos essas aulas aí, ele funciona muito bem. Então, aqui eu estou usando o esquema Isis, tá? Então eu vou clicar aqui vou chamar a biblioteca aqui Pick Devices, para adicionar os dispositivos que vão fazer parte do nosso sistema aqui. Então eu vou começar com o controlador. Então, vou usar o mesmo de ontem, tá? 16F84A. Então, está aqui o controlador. Ó, aparece aqui a imagem dele, a imagem que nós vemos do Proteus, e aqui é um diagrama, né, da imagem real dele. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no controlador. Ó, dá para ver que ele aparece aqui atrás. O que mais que eu preciso para esse projeto? Eu preciso de resistor. Então, eu vou colocar aqui res, aqui o genérico, certo? Também clico 2 vezes. Vou precisar do botão. Então, button. Esse aqui, ó, da biblioteca Active, SPST Push Button, tá? Então esse aqui ele simula aquele botão de pulso, certo? E eu vou pegar também os LEDs, tá? Então aqui eu tenho LED de diversas cores, tá? Vou pegar um LED azul aqui, certo? Bom, é isso. Vou fechar aqui. Então estão aqui os dispositivos que vão fazer parte do meu sistema. Então eu vou colocar aqui o controlador. Então está aqui, ó, o mesmo que nós usamos ontem, certo? E qual que vai ser a ideia aqui desse circuito? Tá? Então, nós vamos fazer 3 experimentos aqui, na verdade, para ver como que funciona a entrada digital. Tá? Então, eu vou criar um primeiro que eu fico... Bom, eu vou montar primeiro aqui, tá? Daí nós vamos conversando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei que o sinal que vai mudar o nível lógico do pino, ele vai vir de fora, porque alguns pinos aqui vão ser configurados como entradas, certo? Bom, como que esse sinal vai vir de fora? Que sinal é esse, certo? Então, como nós estamos trabalhando com sinais ainda digitais, tá? Entradas e saídas digitais, tá? Então, o sinal que vai chegar aqui em um determinado pino vai ser um sinal de 5 volts, tá? Opa, peguei a opção errada. Aqui, ó, power. Então, vou colocar aqui a fonte. Aqui tá bom. Aí eu vou montar aqui fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, vou aqui na minha lista de dispositivos, eu vou colocar o botão aqui, certo? Então vou colocar ele aqui, vou dar um giro aqui nele, aqui. Agora eu vou montar o restante do circuito, ó. Vou colocar um resistor, opa, é o resistor que eu quero, aqui. E daí o do resistor vai para o terra. Aqui.
Ó, vou ligar todo mundo aqui. Certo? Bom, agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou usar aqui, ó, só para esse exemplo, eu vou usar esse pino RA3 aqui, tá? Esse aqui vai ser a minha entrada. Então, quando eu pressionar esse botão aqui, certo? O nível lógico do pino RA3 vai mudar. Tá? Então, eu vou ligar esse pino RA3 aqui, certo? Então, aqui vamos analisar aqui esse mecanismo. É um mecanismo bem interessante, tá? Olha só. Esse pino, ele está conectado diretamente ao terra. Na verdade, mais precisamente, é um resistor aqui, tá? Isso significa que se eu não pressionar essa chave aqui, tá? O nível lógico do pino, eu falei que ia ligar no 3, liguei no 4, né? Vamos arrumar aqui. Vou apagar aqui. Aí. Então, vamos analisar aqui. É parecido com o que nós... Lembra que ontem nós fizemos um mecanismo aqui para o Master Clear, né? É a mesma coisa. Tá? Só que ontem nós fizemos o contrário, tá? O contrário do que nós fizemos aqui hoje. Então, o estado natural do pino RA3 é o quê? Baixo. Por quê? Porque ele está ligado aqui ao terra, certo? Se eu pressionar o botão, a corrente vai sair aqui da fonte, certo? E eu vou ter aqui a tensão de 5 volts da fonte aqui no pino. Isso vai fazer com que o estado lógico do pino R3 mude. Então, quando eu pressionar o botão, a tensão aqui, certo? Vai fazer o nível lógico do pino mudar, tá? Então, naturalmente, o pino está ligado a um resistor que está ligado ao terra, tá? Isso aqui tem um nome, tá? O nome disso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o... Quando eu utilizo, tá, o resistor aqui dessa forma, esse aqui é um resistor de... Opa! Pull down, tá? Esse é o nome dele. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Ó, então, por que ele é um resistor de pull down? Porque ele está mantendo o nível lógico do pino em baixo, tá? Ó, ele está ligado ao terra, tá? Então ele está mantendo o nível lógico do pino em baixo. Na verdade, que se eu não quisesse, eu poderia, para esse circuito, eu poderia descartar isso aqui, que é muito provável que o sistema funcionasse, tá? Mas isso aqui é para garantir, tá? A função desse resistor de pull down aqui no meu circuito é para garantir que o nível lógico do pino vai ser baixo, certo? Quando eu não estiver pressionando o botão. Quando eu pressionar o botão, ele vai mudar o nível lógico para alto, porque a tensão aqui da fonte vai fazer o nível lógico do pino mudar. A tensão, por enquanto, não passa, né? Quer dizer, tensão não passa, o que passa é corrente, né? Então, a chave aqui, como ela está aberta, ela não, a tensão, ela não tem tensão nenhuma aqui, né? Se eu fechar aqui, eu vou ter a tensão aqui que vai fazer o nível lógico mudar, certo? Bom, depois tem uma outra observação em relação a isso aqui, tá? Que é aqui, veja bem, eu estou ligando esse pino R3 aqui, isso aqui nós chamamos de modo current sinking, tá? Que é quando o sinal vem de fora, tá? E entra aqui no pino, tá? Existe uma outra forma de fazer isso, tá? Que é o current sourcing, tá? Que é quando eu faço com que eu faço o contrário, na verdade. Eu tenho uma entrada, tá? Mas eu faço ao contrário. Aquilo que eu falei sobre o sinal vir de fora, tá? Para mudar o nível do pino, tem uma exceção, que é quando eu ligo no modo current sourcing, tá? Mas tem uma outra história, bem simples, na verdade, nós podemos fazer um experimento aí nas próximas aulas, tá? Bom, então vamos continuar aqui com o nosso circuito, tá? Então eu vou montar aquele mecanismo aqui do reset aqui,
Então eu vou pegar rapidamente aqui uma fonte. Vou colocar aqui um resistor. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui. Certo? Aí eu posso facilmente colocar aqui uma chave. Para ser o botão de reset aqui do meu circuito. Tá? Então, se eu clicar aqui, o meu controlador vai resetar, tá? Conforme que nós conversamos antes desse mecanismo aqui. Bom, qual que vai ser a ideia aqui desse circuito? A ideia é fazer LED acender. Tá? Os primeiros projetos são bem simples, tá? Então eu vou fazer com que o LED ele acenda. Tá? Então eu vou colocar um LED aqui, eu vou montar aquele mecanismo lá do LED. Tá? Lembra que nós colocamos aqui um resistor. Tá? Vou colocar aqui um LED, certo? E do LED vai para o terra. Aqui. Então daqui vai para o resistor, do resistor vai para o LED. Tá? Vou diminuir a resistência aqui, tá? Vou colocar aqui 300 ohms. Se deixar com 10K ele não vai acender. Então qual que vai ser a ideia desse circuito aqui? Então quando eu pressionar essa chave, tá? O LED vai acender. Soltou aqui a chave, o LED apaga. Esse vai ser o primeiro, tá? Como eu falei, nós podemos aí, nós vamos criar 3 experimentos aqui utilizando esse circuito. Então nós vamos começar com esse primeiro, tá? Que o LED vai ficar aceso apenas enquanto aqui o circuito estiver, essa parte aqui do circuito estiver fechada, tá? A chave pressionada. Eu vou criar um outro que eu posso, nós vamos, tipo um timer, tá? E eu vou criar uma chave também, uma chave de estado. Tá? Mas nós vamos vendo devagar isso aí. Então esse aqui vai ser o nosso circuito. Tá? Agora vamos fazer o nosso código-fonte. Certo? Então para o código-fonte eu vou lá no microC, tá? Que é um compilador para PIC. Tá? Também eu tenho a licença dele. Tá? Então eu uso ele. Existem outros, tá? Existem muitos outros compiladores. Certo? Mas eu gosto desse aqui. Então eu vou usar ele. New Project, tá? Project Name, vou chamar de Input, tá? Porque nós estamos trabalhando com entradas. Aqui eu vou TP2 aqui, eu vou criar uma pastinha igual eu fiz ontem, tá? Para ficar organizado. Então, aula 2. Então eu vou deixar o projeto do microC salvo nessa pasta. Ok? Aqui eu escolho o processador, o 16F84A. Importante escolher o mesmo processador que está sendo usado no circuito aqui, por causa daquela história dos registradores e dos endereços de memória e todas aquelas configurações de baixo nível das quais nós comentamos ontem, tá? Então o microC, ele já traz para nós, ele já implicitamente, ele já faz todas essas configurações, e essas configurações elas mudam de controlador para controlador. Então por isso que eu tenho que escolher aqui o controlador certo. E vou dar um Next. Next, Finish. Então eu tenho aqui já a minha função main, então eu tenho aqui o meu código fonte para eu poder começar a trabalhar. Tá? Então vamos lá. Conforme nós fizemos ontem, eu tenho que configurar os registradores, certo? Que eu vou usar aqui no meu... os registradores que são necessários serem configurados aqui para o que eu quero fazer. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar aqui para o circuito, vamos dar uma olhada. Ó, eu liguei um LED aqui, tá? No RA0, certo? E eu liguei aqui uma chave no RA3, certo? Aqui. Então, esse pino RA0 vai ser o quê? Vai ser uma saída, porque o sinal vai sair daqui e vai acender o LED lá, tá? Porque eu estou ligando no modo Current Syncing, desculpa. Tá? Ah, tá, não, desculpa, pessoal, isso aí tem a ver com o... Isso aí é outra coisa, tá? Então aqui no caso eu vou transformar esse pino aqui, esquece isso que eu falei, tá, pessoal? Isso daí nós vamos fazer uma outra aula sobre isso daí, tá? Então aqui é o seguinte, tá? Esse pino RA0 aqui vai ser uma saída, nesse caso agora, tá?
Por quê? Porque eu vou, através do evento que vai acontecer aqui, que é eu pressionar essa chave, tá? Eu fechar esse circuito aqui, o nível lógico do pino RH3 vai mudar. Quando o nível lógico do pino RH3 mudar, eu vou fazer no meu código-fonte, eu vou escrever meu código-fonte para fazer com que, quando o nível do pino RH3 mudar, ele vai mudar o nível do pino RH0. Tá? Então, vai mudar de alto para baixo ali, o pino RH0. Tá? Basicamente, é isso que vai acontecer. Bom, então, eu tenho que configurar o pino RH0 como saída, certo? E o pino RH3 como entrada. Ó, veja bem aqui, ó. O pino RH3 ele vai receber um sinal, tá? Então ele está aqui ligado naturalmente ao resistor de pull down, certo? E ele vai receber um sinal quando eu pressionar esse botão aqui. Então o estado natural dele é baixo, certo? Quando eu pressionar ali a chave, ele vai mudar para alto. Então, vamos lá. RA0, saída. RA1, não estou usando, tá? Pode configurar como saída. RA2, saída. RA3, entrada. RA4, saída. Então, eu tenho que chamar aqui o registrador. Vou salvar aqui. O registrador 3A igual a 0B. Opa, é 0. Porque eu vou configurar em binário. Tá? Agora aqui é o seguinte. Como que vai ficar essa configuração aqui, já que eu tenho uma entrada lá? Tá? Então, relembrando, o registrador 3A é um registrador de 5 bits, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Configurei todos eles como 0. Lembra? Só lembrando de ontem, né? Ó, esse bit aqui corresponde ao RA0, esse aqui ao RA1 e assim sucessivamente, tá? Até o RA4, que é o último pino lá do porte A. Agora, esse menos significativo aqui, ó, é referente ao RA0. Então, o RA0 vai ser uma saída. Então, vai ficar 0 ali. O RA1 também é saída. Tá? Na verdade, eu não vou usar, então eu vou deixar ele como saída. O RA2 também saída. O RA3 agora mudou, né? Por quê? Porque, lembra lá do circuito, né? Eu liguei a chave lá, eu liguei no pino RA3, certo? Então, ele vai ser uma entrada para mim. Eu vou receber um sinal nele. Então, eu vou trocar aqui para 1. Tá? Então, o registrador 3A, quando eu coloco 0 no bit referente ao pino, aquele pino vai ser uma saída. Quando eu coloco 1, aquele pino vai ser uma entrada, certo? Simples. Agora eu vou configurar aqui também o port A, tá? Que define o estado lógico desses pinos. Então eu quero que todos eles comecem com o nível lógico baixo, certo? Já posso aqui fazer o meu loop infinito. Só esse registrador que eu preciso por enquanto. Tá? While 1. Agora aqui vai acontecer o quê? Opa! Ó, interessante. Eu tenho lá um pino, tá? Eu tenho um pino que é uma entrada, certo? Que é o meu RA3, certo? Então eu vou fazer aqui no meu código-fonte, tá? Eu vou... Opa! Eu vou colocar aqui um if. Aquele pino lá é o RA3, RA3, underline bit, tá? Então, o que é esse RA3 underline bit? É o registrador que armazena o estado lógico do pino RA3, certo? Então, naturalmente, esse pino vai ter nível lógico 0, porque está ligado aqui ao resistor de pull down, tá? Então, quando eu pressionar o botão, o nível lógico dele vai ser 1, vai ser alto, tá? Quando isso acontecer, então, quando isso aqui for igual a 1, certo? Vou abrir aqui a chave, tá? Então, quando o estado lógico do pino mudar, o que vai acontecer? Eu vou fazer mudar aqui também o estado lógico do pino RA0. Então, RA0, underline, bit, vai ser igual a 1, certo? E se o botão não estiver pressionado? Aí eu vou colocar um else aqui, tá? A indentação aqui acho que não está totalmente correta, pessoal, mas tudo bem, né? Vocês entendem. RA0, underline,
bit vai ser igual a 0. Tá? Então, é bem simples. Tá? Se o nível lógico do pino RA3 for 1, for igual a 1, o RA0 underline bit vai ser 1. Senão, o RA0 underline bit vai ser 0. Tá? Então, o LED vai ficar aceso. Né? Lembra que eu tenho um LED lá no RA0. Então, quando isso aqui acontecer, certo? Quando o RA3 underline bit for igual a 1, quer dizer, quando ele receber lá, quando o RA3 tiver aquela tensão, aqui eu tenho uma condição, né, que quando for verdadeira, vai rodar aqui, né? Então, o RA0 underline bit vai ser igual a 1. Então, ele estava desligado, ele estava com 0 por causa dessa linha aqui, né? Ele começou com 0, certo? Ele vai passar a ser 1. Quando isso daqui não for mais verdadeiro, isso aqui será ignorado e vai executar isso aqui, certo? O nível lógico do pino vai ser igual a 0. Tá? É um if aqui bem simples, tá? If e else. Tá? Se alguém não conhece essas instruções aí, tá? Recomendo que dá uma olhadinha, ó. Dá uma pesquisada aí, tá? Porque eu não vou ficar voltando para trás aí nesses conceitos bem básicos aí de programação. Tá? Então aqui eu já tenho, na verdade, já vai funcionar isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Salvei, vou compilar, tá? Lembra que eu tenho que compilar o meu projeto, tá? Aqui para gerar o executável, que no caso aqui é aquele ponto X lá que é gerado, tá? Beleza, ó, compilou. Compilou sem erros. Vamos lá no Proteus. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no controlador. Ó, Program File, vou apontar lá para o meu ponto X. Então, eu deixei na área de trabalho. DP2, aula 2. Ó a data dele aqui, ó. 17/7/2020, 20/25. Tá? Então, ele acabou de ser gerado. Abrir. Aqui eu vou mudar para 8 MHz, porque eu também usei 8 lá na hora de criar o projeto, né? Ok. Agora vamos testar. Então, ó, testei. Olha só. Quietinho, né? Olha o que acontece quando eu pressiono o botão. Ó, acendeu o LED. E o nível lógico do pino ali dá para ver que mudou. Ó, liberei aqui, apagou. Tá? E aqui, ó, o Proteus ele tem esse recurso aqui. Tá? Aqui se o quadradinho aqui está azul, é porque o nível lógico dele é baixo. Tá? Ó, tem essa opção aqui que deixa fixo, né? Ó, ele fica pressionado. Ó, nível lógico alto. Né? E o LED aceso. Certo? Aí. Tranquilo? Então, enquanto o botão estiver pressionado, o nível lógico do pino RA0 fica alto. Tá? Abrir aqui, ele volta para baixo. Por causa daqui do código, né? Bem claro aqui, né? Ó, quando o RA3 for igual a 1, quando que ele é igual a 1? Quando ele tem 5 volts. Então, quando eu faço isso aqui, ó, na verdade, eu fechei aqui o circuito, então os 5 volts aqui, ele está aqui. Tá? Eu liberei os 5 volts aqui da fonte para o pino RA3. Então, ele tinha 0 volts, nível lógico 0. Ele passou a ter 5 volts, nível lógico 1. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Se RA3 for igual a 1, certo? Então, ele vai fazer isso aqui. RA0 underline bit vai ser igual a 1 também. Tá? O efeito disso é o LED acendendo aqui. Ó, liberei aqui, o LED vai apagar. Certo? Bom, então agora vamos fazer o outro experimento. Tá? Eu posso criar um timer aqui, certo? Facilmente, utilizando a função delay. A função delay que nós vimos ontem, não é recomendável muito utilizar ela, tá? Mas em projetos iniciais não tem problema. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Vamos lá. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu falei, eu vou criar um timer. Tá? Então, se o RA3 underline bit for igual a 1, tá? O RA1 underline bit vai ser igual a 1. Delay ms, quanto tempo? 1 segundo. Igual a 0. Tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Agora é diferente, né? Quando isso aqui for verdade, ele vai cair nessa rotina aqui, né? Certo? Quando isso aqui for verdadeiro, meu programa cai nessa rotina aqui. Tá? O que acontece aqui? RA0 underline bit vai ser igual a 1.
por 1 segundo, depois ele volta para 0, certo? Vamos salvar aqui. O resto aqui não precisa mexer. Se eu não fizer nada, ele continua sendo 0, tá? Lembra, né? Fiz alterações, eu tenho que compilar de volta, para ele compilar e pegar essas mudanças que eu fiz aqui. Tá? E vamos rodar. Ó. Pulso, ó. Ele fica aceso por 1 segundo e apaga. Ó. Pulso, ó. Apagou. Vamos aumentar um pouquinho o tempo ali para ficar mais claro de visualizar isso. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de 1 segundo, eu vou colocar 2 segundos. Tá? Compilei e rodei. Ó. Então, a partir do momento, quando eu dou um pulso aqui, o nível lógico desse pino RA3 vai ser 1. Tá? Quando isso acontecer, certo? Ele vai disparar aquela rotina lá que vai deixar isso aqui, esse pino RA3 aqui, desculpa, esse pino RA0 aqui, por 2 segundos, tá? Em nível lógico alto. O efeito visual disso é o LED acendendo, certo? Bom, então olha só, pressionei, fica 2 segundos aceso, depois apaga, certo? Bom, então esse é o outro exemplo, tá? Agora o terceiro exemplo, o terceiro experimento aí, tá? Ele é com... Agora eu vou criar uma chave liga e desliga, tá? Com esse mecanismo aqui. Essa chave é parecida com aquelas chaves, por exemplo, que tem nos veículos, tá? Por exemplo, o botão do ar-condicionado. Então você pressiona lá o botão, tá? O ar-condicionado liga. Você dá um pulso, ele liga. Você dá outro pulso, ele desliga. Tá? O ar-condicionado do carro é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos aí desse tipo. Tá? Então nós vamos montar, vamos alterar ali o código-fonte agora, tá? E vamos fazer uma simulação de um circuito desse. Bem simples, tá? É muito simples fazer isso. Então vamos lá. Vou voltar aqui no meu código-fonte, tá? Eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Então, quando RA3 underline bit for igual a 1, tá? Ó, essas linhas aqui eu não preciso mais delas, tá? Como eu falei, é muito simples esse circuito, tá? Muito simples mesmo. Ó, quando RA3 underline bit for igual a 1, tá? Então, o RA0 underline bit vai ser igual a, vou usar um símbolo aqui, ó. RA0 underline bit. O que significa esse tio aqui? Tá? Esse tio aqui, na linguagem C aqui do MicroC, tá? Não tenho certeza se na linguagem C ANSI é assim também, tá? Mas aqui ele significa inverso, tá? Então, a partir do momento em que eu pressiono lá o botão, tá? A partir do momento que RA3 underline bit é igual a 1, tá? Então, RA0 underline bit vai ser igual ao inverso de RA0 underline bit. Ó, sobrou um ponto e vírgula aqui. O que isso significa? Tá? Isso significa que se o pino estiver em nível lógico alto, ele vai ser o inverso, então ele vai ficar em nível lógico baixo. E vice-versa. Se ele estiver em nível lógico baixo, ele vai passar para nível lógico alto. Certo? Então é sempre o inverso. Tá? Esse é o que faz esse tio aqui. Tá? Vou salvar. Vou compilar. Vamos ver se roda. Mandei rodar aqui. Ó, viu que ele ficou meio esquisito, né? Olha, ele deu umas piscadas ali. Por que ele faz isso? Boa observação também. Porque aqui, ó, na verdade, a execução do código pelo processador é muito mais rápida do que a corrente percorrendo o circuito lá. Por isso que ele dá aquele efeito estranho, tá? Então eu vou... Aqui normalmente, nesses projetos, se utiliza a função delayMS, tá? Que é para aguardar o hardware estabilizar antes de rodar o código-fonte de novo. Lembra que nós conversamos ontem que esse while1 aqui vai criar o loop infinito. Então, tudo que está nesse bloco aqui, ó, em vermelho aqui, vai ficar repetindo. Tá? O que acontece é que quando eu dou o pulso, certo?
ele executa de uma forma tão rápida que quando ele volta e verifica de novo, o sinal ainda não chegou no pino, certo? Então, ou o sinal de saída ainda não chegou no LED, certo? Então, é por isso que nós colocamos esse delay aqui, para dar uma segurada no código-fonte para guardar o hardware estabilizar. Posso até colocar um comentário aqui, ó. Aguarda hardware estabilizar. Tá? Vou salvar, vou compilar e vamos ver o que acontece. Ó, opa, vou parar ele aqui. Ó, rodei. Vamos ver se funciona bem agora? Ainda não. Tá. Eu tenho que aumentar um pouquinho aquele tempo ali. Eu não lembro exatamente quanto que é aquele tempo. Vou colocar aqui, vou colocar 200. Salva, compila. Vamos ver agora. Não ficou legal ainda. Se não me engano é 300 mesmo que se usa aqui. Existem outras formas de fazer isso, tá, pessoal? A função delay, na verdade, ela até não é muito recomendada, tá? Mas isso aí seria outro assunto daí, tá? Ó, pulso liga, pulso desliga, tá? Ó, pulso ligou, então ele vai ficar ligado aqui. Se eu não fizer mais nada, tá? Ele vai ficar ligado aqui, tá? Por quê? Porque ele recebeu o inverso. Então, o pino RA0 que estava com nível lógico baixo, tá? Quando eu dei esse pulso ali, ele passou para nível lógico alto. Agora ele está em nível lógico alto, se eu der um pulso aqui, ele vai para nível lógico baixo, certo? Bom, simples, tá bem simples mesmo esse código-fonte aí, tá? Então eu criei aí uma entrada, então eu tenho aqui uma entrada digital, certo? Configurei como entrada através do registrador 3A, tá aí, peguei esse sinal recebido aí e fiz alguma coisa com ele, no caso fiz o LED acender, tá? Eu tinha falado para vocês do current sourcing e do current sinking, tá? Podemos fazer rapidamente essa simulação, é bem simples, tá? Então aqui, ó, deixa eu parar aqui a simulação. No caso, nesse caso aqui, ó, eu vou até escrever aqui, ó, current, sourcing, tá? Então, o que que acontece com o current sourcing, tá? Aciona em nível alto, tá? Então, no caso, vai acionar ali o meu LED, vai acionar a minha saída quando o pino estiver em nível lógico alto, certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de current sourcing, tá? E como que seria o current sinking? Tá? Na verdade, é bem simples também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui o RB1 para mostrar o current sinking para vocês, tá? Então, na verdade, eu vou ter que montar, eu vou montar ali eu vou montar um LED ali, tá? Também. Vou trabalhar com outro LED aí, para demonstrar aí esse funcionamento do current sinking, tá? Só que daí vocês vão observar que é bem interessante que o meu LED vai ter que ficar invertido daí, tá? Por quê? Porque o LED ele é na verdade um diodo, tá? E um diodo é um equipamento que ele serve para a corrente circula por ele apenas em um sentido, tá? Então é por isso que eu vou ter que alterar ali o, o LED, na verdade, a posição do LED, tá? Bom, como que isso vai funcionar, certo? Então, o LED, tá, o diodo, ele transmite... Puxa, pessoal, nunca lembro. Qual que é o sentido de condução, tá, de um LED? Só um pouquinho, pessoal. Então, pessoal, o sentido de condução de um LED, tá, é do catodo para o anodo, tá? Se não me engano é isso, tá? Eu posso estar invertendo aqui, tá? Se eu estiver invertendo, me desculpe, tá? Eu não lembro mesmo, tá? Então, olha só, o que acontece aqui. Então,
do anodo para o cátodo. Se eu inverter esse LED aqui, não funciona, porque é o sentido de condução dele. Tá? Isso no modo current sourcing. Tá? Agora, no modo current sinking, tá? Acontece um pouco diferente. Quer ver? Ó, vou montar aqui, então, o LED. Certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que inverter ele aqui. Ó. Tá? Vou pegar aqui um resistor, vou colocar aqui. E aqui daí, ao invés de ser um terra, igual aqui, ó, aqui vai ser o quê? Uma fonte, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O nível lógico desse pino RB1 aqui, ele vai ser sempre o quê? Sempre 1. Por quê? Porque ele está ligado aqui a um resistor, tá? Que por sua vez está ligado a uma fonte, tá? Eu vou mudar aqui também a resistência dele, tá? Senão ele vai dissipar ali toda a corrente. Então, são 300 ohms. Tá? Então, ele vai ficar alimentando aqui o pino, tá? A tensão vai ficar aqui no pino por causa desse mecanismo aqui. Tá? Agora, quando vier uma tensão de dentro daí para cá, ele vai fazer o LED apagar. Tá? Então, eu liguei, na verdade, no sentido inverso. Tá? Eu acionei ele em nível lógico baixo. Eu vou até escrever aqui, eu vou pegar o caption aqui. Caption não, a ferramenta de texto. Tá? Então, vou colocar ela aqui. Então, current sinking. Opa, sobrou letra aqui. Aciona em nível baixo. Tem alguma diferença de um para outro? Tá? Eu já li, pessoal, em algum lugar que se você aciona em nível lógico baixo, tá, você tem uma corrente um pouquinho maior, certo? Mas eu não me lembro disso também. Não é nem o caso. Tá? Nós podemos aí, em uma outra aula, fazer um experimento, tá? E comprovar isso, certo? Mas aqui, por enquanto, eu vou fazer... eu vou demonstrar para vocês que esse LED aqui que está no RA0, ele vai acender quando o nível lógico do pino for alto, tá? E esse aqui vai acender quando o nível for baixo. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Vou fazer uma pequena mudança aqui no meu código-fonte. Vou voltar aqui no código. Lembrando que eu estou usando o RB1 aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no tris-A, tá? Opa. Tris-B, na verdade. Tá. Tris-B. Opa, vai ser igual a 0B. O registrador tris é um registrador de 8 bits. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo zero porque eu quero que todo mundo seja... eu quero que todo mundo seja saída. Tá? E o port B vai ser igual a 0. Opa. 0B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu coloquei aquele 1 ali? Tá? É porque eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar aqui no circuito para mostrar para vocês. Tá? Então, ó, eu tenho uma tensão entrando aqui. Tá? Se eu mando uma tensão aqui no sentido contrário, eu vou ter o LED apagado. Tá? Porque tensão veio daqui e tensão veio daqui. Elas vão se anular. Tá? Não sei se esse é exatamente o conceito da eletrônica. Tá? A minha área é computação. Tá? Mas eu não me lembro, mas eu acredito que seja isso. Eu imagino que seja isso. Tá? Não, já li também sobre isso em algum lugar, mas não tenho assim, totalmente certeza disso. Tá? Agora, a partir do momento que o nível aqui for baixo, quer dizer, quando eu não tiver tensão aqui, aí a corrente vai circular aqui para dentro do processador e vai fazer com que o LED acenda. Tá? Então, isso aqui chama current sinking. Tá? O que eu tenho que fazer no meu código para isso funcionar? Tá? Na verdade, aqui ele vai começar com nível lógico alto, certo? Aí que eu faço o seguinte, ó.
RB, RB1, né? RB1 underline bit vai ser igual ao inverso de RB1 underline bit. Mesma coisa do anterior, tá? Ele seria 0, ele vai passar a ser 1, certo? E assim sucessivamente. Tá? Vamos ver o que acontece? Salvei, vamos compilar, ver se não vai dar nenhum erro. Compilei. Ó. Então, lembrando, né? Como que vai começar meu circuito? Tá? Meu circuito vai começar com os dois LEDs apagados. Tá? Por quê? O 3B, o port A aqui, ó, todo mundo com 0. Tá? Então, todos os pinos aqui do port A vão ter nível lógico baixo. Tá? Agora, no port B muda. No port B aqui, ó, esse aqui é o RB0, RB1, RB2 e assim sucessivamente. Olha só que o RB1 aqui, ó, eu comecei ele com nível lógico alto. Tá? Então significa que tem uma tensão aqui. Tem uma tensão aqui e tem uma tensão vindo dessa fonte aqui. Então elas vão se anular e o LED não vai acender. Agora, quando o nível lógico daqui for baixo, aí não tem tensão, a corrente vai circular aqui e o LED vai acender. Essa que é a ideia desse circuito. Tá? Então vamos ver se funciona. Não me lembro se eu compilei já, vou compilar de novo aqui. Beleza? Compilou, não deu erro, não deu erro. E eu vou rodar. Ó. Como eu falei, todo mundo em nível lógico, todo mundo apagado. Só que ó, olha só que interessante que é a diferença. Ó. O RA0, ele está em nível lógico aqui, ó, baixo. Tá? Por quê? Por quê? Olha só. O LEDzinho azul aqui indica isso para mim. Agora, olha o RB1. O RB1 está em nível lógico alto, por quê? Porque a tensão aqui da fonte está alimentando aqui o RB1. Tá? Então, ele está em nível lógico alto, certo? Eu posso até fazer uma... Quer ver? Ó? Vamos fazer um negócio aqui. Eu vou parar a simulação. Eu posso colocar aqui até um... Cadê? Eu posso colocar aqui até um voltímetro, tá? Aqui é um circuito em corrente. Tá, vou colocar aqui um voltímetro. Cadê o voltímetro? Será que não é aqui? Só um pouquinho, pessoal, que deu um branco. Agora eu não me lembro onde fica o... Não me lembro onde fica o voltímetro. Ah, aqui, ó. Então eu vou colocar um voltímetro aqui. Certo? Para ficar melhor aqui, eu vou dar um giro nele aqui. Tá? Então, ó, vou ligar daqui. Ele fez essa volta aqui para desviar do texto, mas eu acho que não vai atrapalhar aqui o circuito. Vou dar uma diminuída aqui, tá, pessoal? E vou colocar um aqui também, certo? E vou ligar aqui, ó. Tá? Vou ligar aqui, vou aproveitar esse terra aqui, ó. Tá? Ele vai dar essa volta aqui por causa do texto que tá, pessoal? Então, na verdade, o negativo que está ligado no terra. Tá? E aqui também, eu vou aproveitar esse terra aqui. Tá? Vamos ver qual que vai ser, quais são as tensões ali. Ó, vou dar um simular aqui de novo. Ó, aqui eu posso ver que eu tenho 0 volts. Olha quantos volts eu tenho aqui, ó. 5. Então, esse pino aqui está em nível lógico alto, tá? Esse aqui está em nível lógico baixo. Mas por que está apagado aqui? Porque inverti, na verdade, o LED, tá? Ó, agora a corrente aqui está do catodo para o anodo, então ele não circula, né? Temos que é a função do LED, né? O LED, desculpa, o diodo lá da velha eletrônica analógica, tá? Então ele não está circulando aqui, por isso está apagado, tá? Agora, se eu mandar uma tensão daqui, uma corrente daqui, aí ele vai acender.
Só que para isso acontecer, eu tenho que eliminar essa tensão aqui, né? Que é o que acontece quando eu clico aqui, ó. Ó, viram que mudou? Agora eu fiquei aqui, ó. Acendeu, olha só. Mas ele está com quase 0 volts aqui, né? 0,17 volts. E aqui está com 4,83. Próximo de 5. Então, nível lógico alto. E olha agora aqui o nível lógico desse pino RB1. Nível lógico baixo. Certo? Então, eu acionei o LED. O LED está sendo acionado por essa tensão aqui, que está sendo aqui. Tá? Que olha a montagem dele aqui. Se eu der outro pulso, ó, 0 e 5. Ó, nível lógico alto, nível lógico baixo. Mais um pulso, ele se inverte. Então, essa inversão acontece, tá, por causa do meu código-fonte. Tá? Lembra que no código-fonte eu pedi para acontecer o quê? Ó, RA0_bit igual ao inverso de RA0_bit. E assim por diante. Ó. RB1_bit igual ao inverso de RB1_bit. Isso aqui então significa o quê? Se o pino tinha 1, ele passa a ter 0. Se o pino tinha 0, ele passa a ter 1, porque é o inverso. Certo? Bom, pessoal, então fizemos aqui 3 experimentos, né? Provei para vocês aqui a questão da tensão aqui dos pinos. Tá? Então, esse aí é o nosso exemplo de trabalho com entradas digitais, certo? Então, coloquei o pino aqui. Desculpa, coloquei o push button aqui. Quando eu dou um pulso nele, o estado lógico aqui do pino RA0, ele muda, certo? E eu posso, a partir dessa mudança, criar uma condição aqui, né? Foi o que eu fiz, ó. RA3_bit igual a 1, certo? Então, quando isso aconteceu, houve aqui uma inversão dos estados lógicos dos outros 2 pinos. Tá? Tem uma outra forma de fazer isso aqui, tá? De fazer essa ligação. Mas eu vou deixar isso para a aula que vem, tá, pessoal? Na aula que vem nós fazemos um outro exemplo aqui, fazendo a mudança dessa entrada aqui. No caso aqui, a minha entrada ela está acionando com o nível lógico alto. Quando o nível lógico é alto, a entrada aciona. Eu consigo fazer acionar com o nível lógico baixo, tá? Fica de exercício para vocês, tá, pessoal? Pensa um pouquinho lá. Faz ela acionar com o nível lógico baixo, tá? Aí na próxima aula nós podemos fazer uma pequena correção. Então, pessoal, beleza? Obrigado pela atenção.